Senhora Presidente, considerando o caráter descentralizado da distribuição de recursos aplicada ao Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, permitindo que as prefeituras participem da execução de projetos de infraestrutura e melhoria urbana, com repasses financeiros diretos e apoio técnico, incentivando a colaboração entre os governos federal, estadual e municipal. Considerando a necessidade de ampliação da infraestrutura de saúde pública do município, sobretudo em decorrência da crise observada no respectivo setor, agravada nos últimos anos, conforme circunstâncias registradas. Requeremos ouvido o plenário, na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, no prazo legal, informe a este legislativo. A administração municipal inscreveu obras para a construção de novas unidades básicas de saúde, UBSs, ou qualquer outra modalidade de estabelecimento de saúde no âmbito do novo PAC, no exercício de 2024? Caso tenha inscrito algum projeto, encaminhar relatório contendo as dimensões, os locais das instalações e os valores pretendidos, bem como, para fins de instrução documental, encaminhar os croquis, ainda que em modo simplificado. Quando ocorreram as inscrições? Informar o número de registro, protocolo e do expediente iniciado a partir do ato supracitado, encaminhando, se possível, os extratos no sistema de acompanhamento. Qual a data final estabelecida para que a administração municipal providenciasse a licitação e a decorrente contratação dessas obras? A gestão responsável pelas inscrições 2021 a 2024 estava ciente das diretrizes estabelecidas pelo governo federal, preconizadas em portarias e informativos vinculados ao novo PAC? Em caso negativo, há prazo hábil para a regularização de eventuais intempéries ou apontamentos? Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2025. Vereador João Pedro Pugina, PL. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador João Pedro Pugina. Que a saúde não era prioridade do governo anterior, né, da gestão de Lador Borges, todo mundo já sabe. Mas eu preciso ressaltar algumas coisas que foram até compartilhadas aqui nessa casa, na audiência pública de saúde, pelo secretário Dr. Daniel. Para começar, que a ordem de serviço, né, com toda a burocracia, tinha que ser entregue no dia 19 de janeiro de 2025. E aí depois tem papagaio do pirata que usa a rádio para querer, né, disseminar mentira para a cidade. Mas a verdade é que aquilo que foi apontado pelo secretário aqui é que foi pedida uma prorrogação, e essa prorrogação foi pedida, ali tinha que acontecer no dia 11 de dezembro de 2024, enquanto ainda a gestão anterior estava sobre o comando da cidade. Isso não aconteceu. Então, a administração Zanata foi atrás dessa prorrogação, porque não precisava, não era apenas uma coisa, projetos embaixo, tudo mais, precisava de algo muito além daquilo que já tinha sido apresentado pela gestão anterior. E só mais uma coisa, ele apresentou aqui também uma coisa muito sem lógica e que reflete total falta de planejamento da gestão de Lador. Tem 2 UBS que está dentro desse programa do PAC para ser construídas, né? E a primeira delas é a do Porto Real, planejada em mais de 5 milhões de reais, e a do Concórdia, planejada em quase 3 milhões de reais. E o secretário trouxe um questionamento aqui muito importante, que qual é a lógica para essa UBS do Porto Real ser quase o dobro da UBS do Concórdia, sendo que, né, o Concórdia ali, em termos de habitantes, acredito eu, ser um pouco maior. Então, só para trazer sabedoria e luz para essa questão, para a parte da população, que isso foi explanado aqui na audiência pública, né, algumas coisas, eu precisei fazer o requerimento também para que essas respostas ficassem oficiais para conhecimento público e dizer que um projeto desse demora muito tempo para ser feito e que a administração recém-tomada agora no governo precisou correr para entregar um projeto, para apresentar uma data para fazer a licitação e para passar isso para o governo estadual. Então, por conta da falta de planejamento, da negligência
que a gestão de Lador trouxe para a nossa cidade, nós estávamos quase prestes a ponto de perder mais de 10 milhões de reais em investimento para a saúde, através desse programa do PAC. Então, é muito importante ressaltar e colocar os pingos nos is, porque depois aqueles que detêm a mentira vão querer se basear em mentiras para continuar disseminando suas ideias. Então, eu só precisava pontuar isso, erro de planejamento crasso, como em praticamente todas as obras entregues, erro de empatia, porque uma cidade que vive um caos de saúde, ter que passar por uma situação dessa a ponto de quase perder 2 possíveis UBS para a cidade, como que a gente vai normalizar isso? Então, acredito eu que, além de buscar soluções, que é o que a administração Zanato, o secretário Dr. Daniel tem feito, precisa também responsabilizar aqueles que causaram essa negligência e que quase resultou na perda dessas 2 UBS para o município de Araçatuba. Então, essa é a minha fala. Me concede uma parte, vereador? Opa, vai para cima. Com tudo isso que você falou aí, a gente consegue ver a principal diferença entre essas 2 administrações, né? O dilador gerou problemas, desperdiçou recursos, e o Zanata está priorizando soluções eficientes e otimizando as coisas para acontecer e para a população sofrer menos, né? A gente está vendo o prédio do pronto-socorro sucateado, os funcionários vieram reclamar que não consegue ligar um micro-ondas para esquentar a comida, que desliga toda a rede elétrica de lá. Então, dá para se ver quem realmente está priorizando a saúde e quem não priorizou, quem não fez quando tinha que fazer. E depois vem com o discurso que os meus amigos e a minha família preferiam ir no pronto-socorro do que na Unimed. Com a palavra agora, o vereador Damião Brito. Sobre essa questão da UBS do Porto Real, eu posso falar com propriedade. Porque desde 2019 nós estamos lutando, nós estamos fazendo reunião, fizemos baixo-assinado lá no bairro. Ali no bairro Porto Real, as pessoas deixaram, vereador Pugina, de estar indo até a UBS do bairro São José, devido à superlotação. Mais de 8 bairros são atendidos ali. E, após esse baixo-assinado, o prefeito de Lador Borges, que só pensou nos contratos milionários, essa é a realidade, e deixou a saúde à mercê, ele falou, em bom som e voz, nós não vamos construir a UBS no Porto Real. Por quê? Logicamente, era o Damião que estava encabeçando, junto com os moradores ali do Porto Real, e eu vou usar a tribuna para falar mais sobre isso. Mas aí, quando veio a eleição, ele foi lá no Porto Real, tá? Falar, e eu estou registrado aqui, ó, que ia fazer um estudo para a construção da UBS lá naquela região. Uma UBS que ia desafogar e ajudar aqueles moradores. Então, não passa do mentiroso, enganador, tá? E eu falo, e com propriedade, porque lá no Porto Real, quando nós fizemos o baixo-assinado, naquela época, 4.700 pessoas eram atendidas, e são atendidas nessa unidade. Então isso aí é uma vergonha, uma falta de respeito com a população daquela redondeza. São José, Monte Divina, Porto Real 1, Porto Real 2, Jardim do Trevo, Ezequiel Barbosa, aquela UBS do São José está super lotada. Não tem condições de estar atendendo aquela região, aquelas pessoas. Onde eu tive que ouvir das pessoas falar e ter que andar quase 1 quilômetro para ter acesso. Eu não vou lá, eu não sou atendido. Então a pessoa hoje em dia está morrendo em casa por causa de ir numa UBS sem condições de trabalho, em que pese os funcionários se desdobram. Aí o funcionário sofre pressão da população e sofre pressão de uma empresa que, graças a Deus, está saindo fora. Graças a Deus, passou da hora de sair, tem que sair essa do pronto-socorro também. Então, deixar aqui registrado, tá? Tá de parabéns esse requerimento, e nós temos que cobrar quem deixou de fazer, seja por capricho, seja por vingança,
E eu tenho aqui, vou te encaminhar depois, desde a época do abaixo-assinado. Então, você está de parabéns, e eu vou levar essa comunicação aos moradores, e eu faço questão, de casa em casa, que eu gosto desse trabalho aí de formiguinha. Vou fazer o comunicado, vou mostrar que esse prefeito, e vou usar a tribuna agora, deixou de fazer. O prefeito Lucas Zanata está se desdobrando para não perder, não é só essas 2 unidades, não. São 4 unidades de saúde. Aí vem os puxa-saco, querer defender o indefensável. Então era o que eu tinha, parabéns, e chega o rei. Ninguém mais inscrito. O requerimento está em votação. A vereadora e os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado.